tarde, Luanda. Luana, tudo bem? Boa- Tudo bom, você? Tudo bem, graças a Deus. Então, pessoal, a nossa proposta aqui, participando das. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui com a gente, participando. A gente agradece, que vocês estejam agora nos assistindo, nos prestigiando a UESO, ao nosso evento de semana do meio ambiente, que é um assunto tão importante na atualidade e que a gente precisa tratar com muita cautela, atenção, visto tantos problemas que a gente tem percebido que vem ocorrendo no Brasil, e também no Rio de Janeiro. E a nossa proposta aqui, então, é falar sobre o conceito de saúde única dentro do contexto da pandemia pelo novo coronavírus. Nessa live participa comigo a Luana. Agora acho que tem uma travadinha no vídeo dela. Isso que eu ia falar, acho que travou. Então, obviamente que todos sabem que aqui ninguém é profissional na transmissão ao vivo. Estamos todos Isso. debutando, aprendendo, tanto os professores quanto os alunos de mestrado e todos aqueles que participam dessas lives, os profissionais, enfim. Então, todos nós estamos aprendendo na prática, devido justamente a essa situação que impõe a pandemia, de que nós temos, obviamente, que manter o isolamento social e, por isso, a maioria de nós, que possível, quando possível, fazemos as transmissões de casa, atendendo a todas essas recomendações do Ministério da Saúde e demais órgãos da saúde. Então, a gente aqui pretende tratar, da saúde única, do conceito de saúde única, no contexto da pandemia pelo novo coronavírus, como eu já bem falei. E a Luana Carrara, ela vai participar dessa live comigo, falando, a gente vai conversar, na verdade é uma conversa a respeito desse assunto. É um conceito bastante atual. A Luana, ela é profissional, ela trabalha na Fiocruz como tecnologista, em laboratório, e ela também é aluna da UESO no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. E, portanto, a gente vai conversar a respeito desse assunto, que também envolve o seu projeto, de mestrado na UESO. Então, Luana, seja bem-vinda. Agradeço por ter aceitado o convite, da UESO, o meu convite. E vamos então começar o nosso bate-papo, Primeiramente, obviamente a gente não pode deixar de falar um pouco da instituição e principalmente do programa de mestrado. Então eu gostaria de saber o que te interessou em fazer o programa de mestrado, na UESO, e o que você acha que traz de benefício para a sua formação, para a sua carreira. É bom a gente conversar um pouquinho a respeito disso antes de entrar no assunto propriamente, porque dá tempo das pessoas irem, entrando e começando a assistir a transmissão. Então, Bom, fala um pouquinho para nós de suas pretensões, enfim, relacionadas ao mestrado, por exemplo. então, obrigada pelo convite. Também não estou acostumada com a live, é a primeira vez que eu faço, então se ocorreu algum erro aí, me desculpem. Eu não sei se é a minha internet que está travando, porque às vezes você fica um pouquinho congelada. Eu não sei se foi a minha ou se foi a sua. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, eu já trabalho, quer dizer, na verdade, eu trabalho já um pouco na área de saúde única, né? Porque eu trabalho num laboratório em que a gente trabalha com vetores, viroses, então, de uma certa forma, a gente se preocupa em evitar que isso aconteça, então, às vezes, a gente já trabalha com essa educação. E para o ESO, para mim, foi bem interessante, porque eu nunca tinha pensado em fazer nada assim muito na área voltada para ambiental direto. E quando meu irmão, que foi primeiro, entrou, começou a falar das aulas e dos professores, me interessou. Aí eu fui, tentei a prova, consegui passar
Gostei muito, está sendo um desafio, porque a área ambiental também nunca foi diretamente a minha área, mas estou gostando e quero continuar. Vamos ver se no prazo a gente consegue dar continuidade. Ah, que bom. Vai sim, vai dar tudo certo. A gente está passando por um momento crítico, né? Agora, por conta da questão da pandemia, todos estamos nos habituando à nova realidade, né? Inclusive com relação às lives, então acho que todos compreendem. Aqui ninguém é profissional nessa arte, né? A gente está debutando, a gente está aprendendo na prática. E, enfim, e falando, né, dessa questão do contexto, né, da pandemia, do novo coronavírus, eu gostaria que você falasse um pouco dentro desse contexto sobre, primeiramente, o que é o conceito de saúde única, uma vez que é um conceito relativamente novo, né, que ainda está sendo começando a ser bem estudado, bem elaborado. Então, fala um pouquinho para a gente o que é a saúde única. Do que se trata esse conceito de saúde única? Então, saúde única é a interação entre a saúde humana, animal e o meio ambiente. Na verdade, saúde única já existe há muito tempo, sendo que não era divulgado e não tinha esse nome, né? Na verdade, ela foi começar mesmo a aparecer em 2007, quando a gente teve a gripe aviária. E aí que surgiu o nome e a preocupação mesmo em evitar essas zoonoses e outras coisas que abrangem a saúde única. Então, a saúde única, ela se preocupa com a interação desses atores e está envolvido também profissionais de outras áreas, porque como a gente trata de saúde pública, não é só o médico, só o biólogo ou o veterinário que podem interagir. Todos devemos interagir com experiências diferentes, mas contribuindo para ajudar o equilíbrio da natureza e assim diminuir a disseminação de doenças. E bem como você falou, esse conceito surgiu justamente na epidemia de gripe aviária, que tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo agora, né? Como é que você vê essa relação justamente da saúde única no contexto da pandemia pelo coronavírus, pelo novo coronavírus? Então, no caso agora que a gente está vivendo, que é a pandemia do corona, a gente já sabe que ela começou na China, né? E foi em dezembro, e que aconteceu no mercado, circulação de pessoas em um mercado livre, onde se vende muitos animais, tanto vivos quanto mortos. Não existe fiscalização sanitária, então muitas vezes os animais são abatidos no local. O contato com o homem direto com esses animais faz com que aumente a probabilidade de doenças, né? Aí é o que a gente chama de zoonose, que é a transmissão de patógenos do animal para o homem. E, na verdade, o coronavírus começou no morcego, né? É um vírus que já habitualmente está no morcego, é um reservatório principal. Teve um intermediário que ainda não se tem certeza, mas especula que seja o pangolim, e o comércio desses animais. Nessa feira, fez com que o vírus se adaptasse e começasse a circular entre nós humanos também. Sim, exatamente. Então, assim, eu só vou fazer um adendo, porque de vez em quando a sua transmissão está picotando um pouquinho. Então, Tá. assim, mas eu acho que deu certamente para todos entenderem. Pessoal, interajam aí, falem se vocês estão ouvindo, se vocês estão entendendo. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Se tiver ao nosso alcance, a gente vai certamente responder. Podem ficar à vontade, viu? Então, como a Luana estava dizendo, né, o conceito de saúde única ele envolve o ambiente, a saúde humana e a saúde animal. Então, eles são indissociáveis, porque a gente interage o tempo todo. E o novo coronavírus, né, o que já se sabe, ele teve origem justamente a partir do consumo de carnes exóticas, que não é hábito de nós brasileiros, mas como todos já devem saber, foi um vírus que surgiu na China, justamente pelo consumo de carnes exóticas em um mercado que é bastante comum naquela região, né, naquele país.
E daí, a partir do consumo dessa carne contaminada de um animal exótico, o vírus se adaptou, né, ao humano e por isso viemos a desenvolver, né, a doença, a infecção pelo novo coronavírus, que é assim chamado, né? Essa classe, vale lembrar, essa classe de vírus coronavírus, ela já existe já há bastante tempo, já é bem conhecida, né, pelos cientistas dessa área, mas justamente esse novo coronavírus, que também é da mesma família, ele se adaptou a essa nova condição, né, ao ser humano, e daí por essa adaptação e porque ele é um agente novo, né, um agente etiológico, causa doenças em seres humanos, que ainda não é bem conhecido, por isso não temos vacina, não tem um tratamento direcionado especificamente para ele, e isso acaba se tornando um problema. E pela facilidade de dispersão desse vírus, né, pelo contato com superfícies, pelas vias respiratórias, há necessidade de manter o distanciamento social. E essa facilidade também propicia o fato dele ter se tornado ser agente de uma pandemia, porque facilita a dispersão desse agente viral. E é um bom exemplo, na verdade. Claro que a gente não queria que estivesse acontecendo esse exemplo na prática, né? A gente preferiria que não fosse o caso, mas é um exemplo prático do conceito de saúde única. Porque Exatamente. claramente, né, a saúde do animal que estava contaminado afetou a saúde humana e que também afeta o ambiente de forma geral. Então, fala um pouquinho mais a respeito dessa situação para a gente, Luana. O que, que você acha, né? O que, que é importante nesse contexto, né? O que você tem visto, né, em relação à pandemia e que tem relação com esse conceito de saúde única. O que a gente pode citar também como exemplo é o comércio, as viagens, tudo facilita muito para a transmissão do vírus, né? Hoje as pessoas têm uma facilidade muito grande em pegar um avião e passear em algum outro país. Então, o contato de várias pessoas com outros estados e países facilita com que ocorra a transmissão de pessoas também. A falta de vigilância sanitária, principalmente nesse tipo de mercado, também facilita, né, órgãos fiscalizadores para atuarem ali naquela situação. Eu estava vendo uma foto, eu até fui procurar fotos da situação desse mercado em si. É uma coisa muito estranha. Fica um monte de bicho junto dentro de uma caixa, mortos, vivos. É muito estranho. Chega, não tem higiene nenhuma. É bem estranho mesmo. Para nós que não estamos habituados a esse tipo de consumo, né, de carnes exóticas, nos soa bastante inusitada, por assim dizer, de uma forma bem tranquila a situação, mas tem todo um contexto histórico dentro daquele país que levou à questão, né, desse consumo de carnes exóticas, por ser uma possibilidade para aqueles que tinham, enfim, não tinham condições de consumir frango, Favorecido. carne, exatamente, os desfavorecidos. É claro que aos nossos olhos, né, a gente acaba criticando muito esse tipo de situação, porque não nos é familiar e porque Exatamente. a gente não tem essa necessidade. Mas essa situação, por mais que não seja ideal, né, e por mais que sanitariamente falando, se eu posso usar esse termo, não é o mais adequado, né? Foi todo um desenvolvimento social que levou a esse contexto. Mas, pelos nossos olhos, né, nas questões de saúde, claramente não é a forma mais adequada, está muito longe disso, né? Da disposição dos animais, de como eles são oferecidos. Não existem condições de higiene apropriadas, até como eu vou dizer, Manuseio. na manipulação, né, daquelas carnes. Né? A gente
observa tanto cachorros, cobras, os mais diversos tipos, Morcegos. morcegos, os mais diversos tipos de animais, de espécies as mais variadas, o que também gera maior ainda, né, mais a possibilidade de desenvolvimento e de transmissão de zoonoses, porque a gente tem animais diversos no mesmo ambiente, e então isso acaba levando à contaminação do ambiente, que acaba, então, tendo maior possibilidade de contaminação do humano que lida diretamente com aquelas carnes e que não tem as condições de higiene apropriadas, né? E fala um pouquinho para a gente, Luana, o que essa questão da saúde única, né, tem a ver com o seu trabalho que você está desenvolvendo na UESO, né, o seu projeto. O que você Então, pode falar para a gente? a saúde única não envolve só essa parte de zoonose, como envolve outras também, outras doenças. A resistência bacteriana é uma delas, né? E é o meu trabalho. Então, é até mais tranquilo falar disso. Até mesmo o consumo de antibióticos usados por tanto humanos quanto animais tem aumentado muito. E esse consumo de antibióticos as pessoas acabam descartando de maneira imprópria. Até mesmo o metabólito deles, depois do consumo, cai em rede de esgoto, vai para o meio ambiente. Então, isso está favorecendo muito a resistência das bactérias aos antibióticos. E, com isso, a saúde única ela está tentando agir de uma forma com que diminua a prescrição de antibióticos, tanto para humano quanto animais. Claro que tem que tomar, né? Vai prescrever, vai usar. Mas, por exemplo, em animais, na pecuária, por que a gente precisa ficar prescrevendo antibiótico como profilaxia? De repente, a gente pode tentar evitar isso para diminuir o número. Então, está sendo abordado várias técnicas, vários métodos, né, para que entre em acordo e diminua essa quantidade também de prescrição de antibiótico. Sim, sim. Na verdade, né, é essa relação que a gente tem que entender, que é a saúde humana, animal e do ambiente que interagem e que um pode afetar o outro, né? Esse conceito de saúde única, ele não se aplica somente, né? O exemplo que a gente está usando nesse momento, que é o da pandemia, mas também em outros contextos, como você bem falou. A questão do consumo, né, indiscriminado de antibióticos, que agora diminuiu um pouco em função da portaria da vigilância sanitária, que agora obriga, né, uma lei, na verdade, que obriga a prescrição de antibióticos por receita controlada, e aí foi justamente no intuito de controlar esse uso indiscriminado dos antibióticos, né? E essa relação ela é importante e às vezes a gente não se dá conta dela. Por quê? O humano vai, consome o antibiótico, de alguma forma esse antibiótico vai parar no ambiente, né? Se a gente pensa numa unidade de saúde, por exemplo, né? Os excretos eles vão para o esgoto e esse esgoto em algum momento vai chegar no ambiente, né? Ainda mais em casos que não existe o tratamento adequado, porque, infelizmente, o ideal seria que esse esgoto fosse tratado, mas em algumas situações a gente sabe que isso não acontece. Então, esse esgoto, né, esse despejo, ele vai esse efluente, melhor dizendo, ele vai parar no ambiente e aí vem por contaminar não só os animais, como o solo. Então, acaba virando um ciclo em que no caso, a gente está dando exemplo do antibiótico, que esse antibiótico ele vai circulando, né, entre não só humanos, como ambiente e animais, causando uma contaminação. E o que leva, nesse caso, à resistência dos micro-organismos. E isso vai gerar uma série de questões, né, de saúde pública, inclusive, importantes, que fazem com que diminua
a capacidade desses medicamentos serem utilizados no tratamento, nas terapias, enfim, dentre outros fatores, né? E em relação, né, à questão da pandemia pelo novo coronavírus, a gente vê esse conceito sendo bastante atual, uma vez que essa relação fica bastante clara, né? A gente vê que existe de fato essa relação que não pode ser descartada entre o ambiente, os animais e os humanos. Parece que eu vou ficar me repetindo várias vezes, assim como a Luana, mas é importante a gente enfatizar esse conceito, porque é uma visão mais geral, né? Eu costumo dizer que é uma visão holística das coisas. Você não olha só para um fator, você tem que olhar para vários fatores que coexistem e que são indissociáveis. Então, isso é importante, né? A gente começar a trazer e começar a divulgar mais esse conceito, até para que crie uma conscientização na população, em função dessa interação que ocorre entre, vamos dizer assim, essas três vertentes. O que você poderia falar mais a respeito para a gente, Luana, por favor? Eu acho que outra item importante também pode ser citado são as arboviroses, né? A gente teve um surto de Zika também, onde várias mulheres que estavam grávidas foram picadas pelo mosquito e os nenéns, os bebês nasceram com problema. Isso é outra situação também de saúde pública que a gente deveria já ter contido, né? Porque o mosquito é algo que a gente já trabalha há muito tempo, tem aquele programa do público que fala sobre os 10 minutos contra o dengue, são só 10 minutos em casa, uma vez na semana, para você conseguir cortar, eliminar o ciclo do mosquito, e a gente ainda não conseguiu alcançar. Então, eu acho que é muito difícil a gente levar a informação para o público, né, para a comunidade. Eu não sei se o que acontece é realmente não acreditar no que a gente fala, ou se as pessoas acham que nunca vão acontecer com elas, mas eu acho que o levar a informação para o público e fazer com que eles atuem junto com a gente é muito complicado, isso é muito difícil. Justamente em relação... Oi? Desculpa. A educação, né? Isso, e justamente pegando esse ponto, esse gancho que você está falando, o que o que representa para você o que a gente vê hoje com relação à pandemia de coronavírus nesse contexto? Justamente do que você está falando agora. Em relação ao que a gente vive hoje do isolamento? Isso. Então, a falta de respeito com o próximo, né? É o que eu acho. As pessoas, elas não estão preocupadas se vão transmitir. Muitas são assintomáticas, como a gente tem visto. Se vão transmitir para um colega que, de repente, não tem um problema de saúde, mas que um parente tem e ele pode estar levando para dentro de casa. Então, eu acho que falta mesmo se importar com o próximo. As pessoas, tudo bem, acho que já estamos em 3 meses, né, de isolamento, mas se a gente não ficar dentro de casa, respeitar as regras direitinho, as medidas de prevenção, vai demorar muito mais. Então, vamos ficar dentro de casa, vamos respeitar tudo, que acaba mais rápido. Eu acho que falta isso das pessoas. Eu acho que falta se importar com o próximo. Né? Empatia, esse é o nome corretíssimo. Isso, a chamada empatia, né? O cuidado com o próximo. E, inclusive, até é importante dizer que os animais, eles também são contaminados pelo coronavírus. Sim, é verdade. Né? E eles podem transmitir. Então, há aí um ciclo que é importante, né? A gente, de fato, infelizmente, as pessoas não estão, nem todas, claro que muitas estão seguindo as recomendações, mas nem todas entendem a importância, né, desse isolamento social, do uso de máscara.
é chato, foge à nossa realidade, né? Ou melhor, foge ao que a gente está habituado, sim. Mas as pessoas precisam entender a importância, né, da criação desses novos hábitos, né? A utilização do álcool gel, o distanciamento social, porque de fato isso na prática acaba diminuindo a dispersão do vírus. E isso é importante, não só para nós, para os animais, para o ambiente também, que acaba sendo também um veículo, né, dessa contaminação. Eu acho, não sei se você concorda comigo, que esse conceito de saúde única, ele é importante porque ele mostra que essas vertentes elas não estão separadas, né? Não são fatores isolados. Né? O ambiente ele tem influência sobre a saúde humana, sobre a saúde animal, e os três interagem em várias situações. Né? A gente tem a vigilância sanitária em saúde ambiental, que tem muito a ver com isso, com essa visão generalista de que, né, as coisas interagem, né, os fatores interagem e vêm a afetar não só a saúde humana, como a saúde do ambiente. E a gente tem visto muito por aí que o nosso ambiente está sendo muito degradado. E isso é um dos pontos fundamentais que a gente tenta levantar, né? Inclusive com o nosso curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Claro, eu não posso deixar aqui de fazer a propaganda, né, da nossa instituição e do curso de pós, porque ele certamente ele dá possibilidade a uma formação profissional na área que a gente carece em muitos aspectos. Então, a Luana é um bom exemplo disso, né? Ela é funcionária da Fiocruz, mas está buscando outros caminhos, como ela bem falou, a vertente inicial dela não era em meio ambiente, mas certamente está aprendendo muito com essa questão. E a gente vê que a gente consegue associar as questões ambientais à saúde, né? À questão clínica, porque não são coisas dissociadas. Então, fala um pouquinho para a gente, Luanda, da sua experiência nesse sentido, né? Até com relação, né, às coisas que você, né, os papéis que você desempenha na Fiocruz e o que o curso tem te trazido de experiência, né, nas questões ambientais e no desenvolvimento, né, na abertura de novos horizontes, por assim dizer, nesse contexto ambiental, porque eu acho que isso é importante falar. Então, como eu já tinha falado, eu trabalhava lá, eu trabalho lá na Fiocruz, trabalho com essa parte de educação também, a gente trabalha com educação dos 10 minutos contra a dengue, mas eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, como que o ambiente realmente está ligado. E quando eu comecei a fazer esse trabalho da saúde única, é que foi como um cliquezinho, caramba, está tudo interligado, a gente não pode separar nada. E aí, eu também tenho uma pós em educação ambiental, mas eu nunca tinha usado ela. Então, estou começando a colocar em prática agora, da gente começar a ver o ambiente como a nossa casa, que é a nossa casa, na verdade. A gente tem feito também, entrado muito em lugares que a gente não pode entrar, por exemplo, matas fechadas, a expansão do comércio imobiliário, né? Tem feito isso também. Então, ela vai expandindo em áreas que antigamente eram reserva e acabam abrindo um espaço para possibilidades de novos patógenos. E isso é ruim também. Então, é uma visão que a gente começa a ter que antes eu não tinha de verdade. Sim, Outra coisa sim. também que a gente não sei, né? Mas muitas pessoas não se ligam são a esporotricose, um fungo que é ambiental. O gato está completamente ligado a ela e as pessoas ficam assim, quando vem o gatinho doente, vão lá, sacrificam um gatinho, mas não sabem o motivo daquele gato estar doente. Então, são coisas que a gente vive constante ali, mas não sabe. É difícil passar isso para as pessoas não se ligam, não sei. Sim, até por conta da cultura, né? Que se tem, a cultura popular. Então, às vezes a gente esbarra nessas dificuldades
inclusive até para conscientizar as pessoas. Existe alguma resistência com relação a isso, né? A gente vê muito isso e também é importante a questão da forma de se colocar, porque tem que ser uma linguagem adequada. Você estava falando a questão das campanhas, né? De como fazer com que as pessoas se conscientizem, com que as pessoas entendam essas questões, né, relacionadas à saúde, inclusive à saúde ambiental. É necessário que se use uma linguagem adequada, que seja de uma forma que elas vão compreender, né, para que elas possam também ser disseminadoras dessas informações. Então, eu acho que ter essa visão, né, mais abrangente é bastante importante. A gente está vivendo um momento muito difícil que todos temos que nos adaptar a novas realidades, a novas formas de interação, né? Um bom exemplo disso é o que a gente está fazendo agora. Ao invés de a gente estar numa palestra, de repente lá na UESO, né, falando, trocando ideias, fazendo uma mesa redonda, fazendo uma semana de meio ambiente, com várias palestras e mesas redondas, a gente está tentando fazer isso através de um meio que a gente não usava anteriormente, que é o meio digital. E que para muitos vamos dizer, é um desafio, porque eu, por exemplo, é a primeira live da minha vida, gente. Então... Somos duas, então. Pois então assim, né, aqueles que já estão mega habituados, que falam muito bem diante das câmeras, parabéns. A gente está aqui debutando, tentando dar o nosso melhor. Claro que sempre tem aquele nervosinho, é natural, quem não tem. Nós que somos professores, às vezes a gente vai conhecer uma turma, né? Já dá aquele nervoso. Imagina estar aqui em frente de uma câmera falando, tu pensa assim, vamos falar a verdade, a gente pensa assim, caramba, e se eu falo alguma besteira, esse negócio vai ficar gravado, olha isso, né? Claro que pensa, mas assim, a ideia é a gente falar a respeito do meio ambiente, falar a respeito de considerações que são importantes e dessa visão geral que muitas das vezes não tem, porque às vezes, até na área da ciência mesmo, da pesquisa, a gente se volta tanto para uma área, né, conceitual, uma área de conhecimento, que a gente às vezes esquece que essas interações são importantes e que elas existem, né? Nós somos, na verdade, um sistema. Oi? E que a gente não dá conta disso. Sim, sim. Eu costumo dizer sempre para os alunos, de uma forma geral, que a gente é um sistema. A gente não vive isolado. O corpo humano ele é um sistema. A gente não pode olhar por um fator único, né? Ele é multifatorial em vários sentidos. E para funcionar bem tem que estar tudo em ordem, tudo em equilíbrio, né? É como a natureza. Exatamente, como no meio ambiente. E quando a gente tem as ações, né, do homem ali exercidas no ambiente, obviamente vai ter uma interação que pode muitas das vezes reverberar no homem. E isso é bem contextualizado na nossa situação atual com a pandemia. Tudo começou, como a gente já falou, tem um pessoal que está entrando agora, mas tudo começou a partir do consumo de uma carne de um animal contaminado. E aí esse micro-organismo, exatamente, esse micro-organismo interagiu com o nosso organismo humano e se adaptou. E se adaptou tão bem que ele consegue se disseminar para o mundo inteiro, né? Infelizmente, por mais que, né, pareça negativo, né, essa questão até dele causar todos esses transtornos, né, é uma adaptação. Isso significa que ele se adaptou e se adaptou bem. Para nossa tristeza e infelicidade, a gente não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento específico, né? Alguns tratamentos alternativos estão sendo aventados, tratamentos estes que já foram utilizados para outros tipos de infecções virais e até, né, por outros tipos de micro-organismos. Eu não vou nem entrar nesse mérito para não ter polêmica,
mas que são ainda bastante questionáveis e que estão sendo ainda muito estudadas. Então, ainda não existe um tratamento eficaz. Existem alternativas que estão sendo testadas. Esperamos nós que tenham bons resultados, né, para que a gente consiga controlar essa pandemia, mas que, infelizmente, ainda não estão 100% desenvolvidas, inclusive relacionadas à vacina, né? Como uma forma de controle e de contenção da pandemia. A gente, infelizmente, ainda não sabe o que vai acontecer, o que nos aguarda. Esperamos que os números caiam. Isso ainda não é uma realidade, né? Não é. Obviamente, assim, a gente está numa situação de isolamento social que, pela cultura que a gente tem, não nos agrada, né? Para a gente isso ainda é muito difícil, né? Não poder se aglomerar, por exemplo, para fazer uma reunião, para fazer uma festa, né? Nós somos dos abraços, a gente não pode ficar se abraçando, mas tudo isso é necessário porque existe um objetivo maior, que é tentar conter a pandemia. Então, essa conscientização ela é importante e deve ser feita. Então, esse evento da Semana do Meio Ambiente também é importante para levar o conhecimento, para levar a discussão, né, a interação nesse sentido de ter ideias novas, né, das pessoas conhecerem novos conceitos, porque certamente poucos aqui, né, ou a grande maioria, ainda não conhecia o conceito de saúde única, e certamente devem estar ouvindo falar neste momento, nesta live. Então é importante até gerar curiosidade, né, de que se procure a respeito, de que se leia mais a respeito, porque ele pode ser utilizado em vários contextos, né? E não só nesse que a gente está tratando. A gente pegou o gancho da pandemia porque é o que está em voga no momento, né? É o que a gente está passando no momento. Então, seria um bom exemplo para a gente utilizar a respeito disso. O que você poderia falar mais, Luana, para a gente? Fala aí, vamos conversar. Bom, um comentário até que queria falar é que na semana passada o povo já foi para a praia, né? Pois é. Para você ver. Cadê o respeito ao próximo? Não, não existe. E por mais que a gente tente trabalhar em cima de educação, é complicado. A gente pode ter estratégia, pode fazer programa, mas a gente atinge ainda um número muito pequeno de pessoas. É muito complicado chegar na população, na maioria da população. E é nisso que a gente tem que continuar trabalhando. Não é porque a gente está em casa que a gente vai parar, como você falou. É a minha primeira live, assim, mas estou gostando. No início eu estava muito mais nervosa, agora eu estou um pouco mais tranquila. Mas a gente tem que continuar assim, disseminando conhecimento e tentar alcançar o máximo que a gente puder para a comunidade. Sim, sim. E falando em comunidade, né, vou pegar esse gancho. Na UESO, a gente tem a Pró-Reitoria de Extensão. E a extensão, que é um dos pilares de uma instituição universitária, ela é justamente aquele viés que vai tratar da interação com a comunidade. E a UESO ela tem feito bem esse papel, realizado bem esse papel nesse contexto, né? Inclusive, eu faço parte da comissão de controle, né, de estudos e controle de doenças infecto-contagiosas da UESO, e juntamente com a PROEST, a CEPIDIC, que é a comissão, ela criou uma apresentação que foi divulgada para a Federação de Associação de Moradores do Rio de Janeiro, justamente tratando das recomendações associadas ao coronavírus como uma forma de conscientização. Claro que usando uma linguagem bem simples e prática para que pudesse chegar à maioria, né, da população como um todo. E isso é um tipo de ação bastante importante e que
alerta, né, sobre a necessidade de ter o cuidado não só com consigo mesmo, mas com o próximo, principalmente no contexto da pandemia. E isso também está associado à questão do ambiente. O ambiente ele faz parte do nosso convívio, né? Sem ele a gente não tem nada praticamente, né? A gente vive dentro de um ecossistema, a gente não vive isolado. Então, Não, é todas as verdade. ações que a gente toma, de alguma forma, vão influenciar o ambiente e isso tem um retorno para nós mesmos, né? Você acabou de falar, alguns minutos atrás, sobre a questão imobiliária, de inserção, né, de grandes construções em ambientes que anteriormente eram totalmente naturais. Isso tudo influencia, né? Na saúde não só ambiental, como nossa e dos animais. Então, a gente não vive isolado. A gente tem que, cada vez mais, debater essa visão holística, não só relacionada a questões ambientais, mas de uma forma geral. A gente está em interação o tempo todo, a gente não vive sozinho, em qualquer aspecto. A não ser que a gente esteja em ermitão e vá morar numa montanha, ainda assim a gente não vai estar sozinho. Porque a natureza vai estar em volta e vão ter outros tipos de interação. A gente vai se Com certeza. isolar da interação humana, mas não da interação com a natureza. E mais uma vez, o ambiente vai estar ali participando avidamente, né? Então, isso é bastante importante. Luana, vamos então finalizar a nossa conversa. Assim, o que você teria a acrescentar, né? Quais são as suas perspectivas com relação até a sua carreira? O que você acha que esses novos conceitos, inclusive, e principalmente relacionados às questões ambientais, vão ajudar e vão favorecer no seu crescimento? Bom, eu acredito ainda que mesmo atingindo um público muito pequeno, a gente tem que continuar trabalhando em prol disso. A gente tem que mudar a cabeça das pessoas, fazer com que eles vejam, ou pelo menos um pouquinho, o mundo um pouquinho melhor, como a gente tenta enxergar, né? Seria maravilhoso se a gente conseguisse uma utopia de tudo perfeito. Sei que não é possível, mas a gente tenta chegar lá. Eu acho que eu vou continuar tentando, trabalhando em prol disso, de vocês também me ajudaram muito, estão me ajudando ainda você. Agradeço também a paciência comigo. E é isso. Vamos tentar. A gente tem que viver tentando. Não, gente, o pessoal aqui tá nervoso, mas já calma, gente. A gente só tá, como eu falei para vocês, a gente ainda tá debutando nessa experiência. Então a gente não vai encerrar neste minuto, a gente só tá conversando, né, esperando perguntas. Se vocês tiverem perguntas, façam perguntas, né? Até ainda não fizeram perguntas, fizeram algumas considerações. Agradeço a participação dos professores que estão aqui presentes, professora Luanda, Edmilson, Alexander e Vanderlaine, todos aqueles que estão aqui participando da nossa live, bem como todos os outros que estão aparecendo aqui, tá? Agradecemos que vocês estão aqui nos prestigiando. Espero Muita que vocês oportunidade. participem, continuem participando da Semana de Meio Ambiente da UESA, assistindo às lives, fazendo suas considerações, porque para a gente isso é muito importante, essa troca é muito importante. Nós estamos aqui abertos a perguntas, ainda dá tempo, ainda temos aí mais uns 10 minutinhos pela frente. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Até teve um comentário aqui, né, dizendo que a informação para o público em geral é um trabalho de formiguinha. De E é fato mesmo. né? A gente tem que ir ser insistente, ser persistente, tentando levar a informação da melhor forma possível, tentando conscientizar a população. A grande maioria da população, infelizmente, não tem acesso à informação da forma que nós temos, né? Principalmente em relação ao desenvolvimento de pesquisa científica, né? Tem muitas coisas que
não conseguem atingir, não conseguem, não chega a eles, na verdade, né? Até por uma questão, às vezes, de expertise, né? Por falta de oportunidade, infelizmente. O ideal seria que todos tivessem as mesmas oportunidades. Infelizmente, isso não acontece. Então, nós que temos oportunidade de ter esse conhecimento, de ter essa expertise, é importante que a gente consiga disseminar de alguma forma para aqueles que não têm, né? De uma forma segura, confiável, baseada em informações de fontes concretas, sempre tentando informar da melhor forma que nos é possível, né? E a gente tem feito esse trabalho. Mais uma vez, vou falar do curso, né, de Ciência e Tecnologia Ambiental da UESO, do mestrado profissional, que é uma modalidade relativamente recente, mas que é bem importante para a formação de vários profissionais, né? É um mestrado um pouco diferente do acadêmico, porque tem um cunho mais profissional, mais prático, que demanda um produto final ao término do curso, e esse produto final pode ser informativo, inclusive para essas populações, né, que não têm acesso a esse conhecimento, a essa oportunidade. Então, é uma forma bastante interessante, né, de desenvolvimento de conhecimento, de aprendizado, de desenvolvimento profissional. Então, os próprios alunos, muitas das lives que nós tiveram e contaram com a participação de ex-alunos de graduação da UESO, alunos que participam, né, que estão no mestrado. Então, a gente tenta, da melhor forma, disseminar esse conhecimento, né? Todos os colegas que participam, creio, têm a mesma visão nesse sentido. Então, assim, a gente, mais uma vez, fala da importância do conceito de saúde única, não só no contexto da pandemia pelo novo coronavírus, mas também de uma forma geral, né? Não existe essa dissociação entre saúde humana, do ambiente e de animais. É um contexto em que há uma interação que é importante, que tem sempre que ser considerada, tá? E nós, como interagindo o tempo todo com o ambiente, a gente tem que ter essa conscientização, né? É importante sempre enfatizar essa questão, porque a gente influencia no ambiente de forma rotineira e de forma constante. Isso é bem comum, né? Isso acontece o tempo todo. E a Luana estava falando do projeto dela, que tem a ver com os antibióticos que podem alcançar o ambiente, que também é um problema bastante complicado. Saúde pública, né? Sim, sim. E a gente vê, né, quem acompanha o noticiário, volta e meia vê notícias de que existem antibióticos que já não são mais eficazes devido à resistência bacteriana a vários deles, e muito se dá justamente pela dispersão no ambiente. Fala um pouquinho a respeito, Lana, por favor. Então, as superbactérias, né? Que são bactérias que já são resistentes a várias classes de antibióticos. Isso porque a gente tem o contato com vários antimicrobianos e acabam criando resistência, né? Mecanismos de resistência para conseguir viver na situação lá, junto com eles. Então, a gente tem que se conscientizar também de descarte de antibiótico de maneira correta, usar antibiótico realmente quando a gente precisar, quando for uma infecção, resfriado, não se usa antibiótico, tomar o antibiótico correto, prescrito pelo médico, não é uma dor de garganta que eu esteja sentindo agora, eu vou ali na farmácia da esquina, me dá um antibiótico, o balconista vai te dar um antibiótico que às vezes nem serve para o caso da pessoa. Então, a gente tem que começar também a introduzir nas pessoas o conceito correto do uso dos medicamentos, né? Não é só o antibiótico, mas o antibiótico eu acho que está bem crítica a situação dele,
mas conscientizar do uso correto de todos os medicamentos, e não é à toa que a gente vai ficar tomando nenhum medicamento. É isso aí. E isso tem tudo a ver com a saúde única. Por quê? Porque a gente vai descartar isso no ambiente, isso vai além das bactérias, vai para os animais também que estão lá. Os animais também são o tempo todo expostos aos antibióticos nas criações de intensiva, né? Para o nosso consumo, a gente acaba consumindo os animais que são expostos a esses antibióticos. É um ciclo. Eu uso, vai para o ambiente, o animal usa, vai para o ambiente e acaba retornando para a gente de maneira que, quando a gente tem uma infecção, já estou resistente àquele tipo de antibiótico e o que vai me curar? Será que eu vou ter antibiótico para isso? Mais uma vez entrando Teve até agora. em Pois é, teve até um comentário agora bastante pertinente, que seria o descarte consciente até dos medicamentos pelas farmácias. Isso e a também gente seria não tem uma um forma. programa para isso, né? Exatamente. Foi uma colocação bem pertinente. E seria justamente uma forma de controle também, né? Para que esse medicamento Sim. não chegue ao ambiente. Outra maneira também de evitar isso seria a fração do medicamento. Se eu preciso tomar 10 cápsulas, por que eu vou comprar com 30 cápsulas? O que eu vou fazer com o restante? Então, acho que isso também deveria ser, de repente, mudado pela Anvisa, o órgão regulamentador, né? Não sei se a Anvisa mesmo tem direito, mas fracionar. Eu preciso de 10, eu vou levar só 10, não preciso levar mais. Sim, sim, com certeza. Então, vou aqui fazer as considerações finais, né? Luana, gostaria de falar mais alguma coisa? A gente vai terminar antes que o Instagram corte a gente. A gente poderia aqui ficar conversando muitas horas a respeito de vários temas que envolvem saúde única, com certeza. Mas, infelizmente, não temos tempo hábil para isso. Mas quem sabe futuramente faremos outras lives a respeito de assuntos tão pertinentes quanto e que envolvam também a saúde do ambiente. E, gente, eu acho que a Luana deu uma pequena travadinha. Olha, eu acho que ela caiu.